Você já parou para pensar que, mesmo com todas as escolas caras, professores particulares e atividades extracurriculares, muitas crianças crescem sem saber lidar com uma simples frustração? É sério. Muitos pais acreditam que o caminho para o sucesso dos filhos está cheio de diplomas, medalhas e aprovações em vestibulares difíceis. Mas a verdade é que o que realmente prepara uma criança para o futuro está longe de ser o que a maioria imagina. Sabe qual é o maior erro que os pais cometem sem nem perceber? É achar que proteger demais, corrigir tudo e evitar qualquer tipo de dor vai preparar o filho para o mundo real. Só que o mundo não é assim, né? E se eu te disser que as crianças mais bem-sucedidas não são necessariamente as mais inteligentes ou as mais aplicadas, mas sim as que sabem lidar com emoções, com falhas e com a própria independência? Nesse vídeo, vamos falar sobre aquilo que ninguém te ensina, mas que faz toda a diferença na hora de educar filhos para o sucesso de verdade. Vou te mostrar quais são os 5 pilares positivos que você precisa construir na infância do seu filho e os 5 erros comuns que podem estar sabotando o potencial dele sem você perceber. E aí, preparado para repensar alguns conceitos sobre educação e sucesso? Você já reparou como algumas crianças desistem na primeira dificuldade, enquanto outras enfrentam os desafios de cabeça erguida? A diferença muitas vezes não está na inteligência ou no talento, mas sim na resiliência, aquela força interna que permite levantar depois de cair. E adivinha onde isso começa a ser construído? Exatamente, em casa, desde cedo. A resiliência não nasce pronta. Ela é aprendida, testada e fortalecida com cada pequena frustração superada. Pensando de outra forma, educar para a resiliência é como colocar um colete salva-vidas emocional no seu filho. É deixar que ele encare uma reprovação, uma briga com um amigo ou uma derrota no esporte sem que o mundo desmorone. Quando a criança entende que falhar faz parte do processo, ela não vê mais o erro como um fim, mas como um degrau. E isso é ouro quando falamos em sucesso sustentável no futuro. Você já viu uma criança ter um verdadeiro colapso porque não conseguiu o que queria naquele exato momento? Pois é. Isso acontece porque ela ainda não aprendeu a reconhecer, nomear e gerenciar suas próprias emoções. E a inteligência emocional começa justamente aí, no autoconhecimento e na autorregulação emocional. Ensinar isso aos poucos, com paciência e exemplo, é investir no futuro profissional e pessoal do seu filho. Vamos pensar em um exemplo prático. Imagine 2 crianças que brigaram por um brinquedo. Uma delas, com maior inteligência emocional, consegue expressar o que sentiu sem agredir e ouvir o outro lado com empatia. Já a outra, descontrolada, grita, joga o brinquedo e sai batendo o pé. Agora me responde, qual delas está mais preparada para se relacionar bem com colegas, professores e depois, com colegas de trabalho? Quantas vezes você já ouviu aquela frase: pai e mãe, o que eu faço agora? E aí, antes que a criança pense por si só, a gente já dá a resposta, né? Só que, sem perceber, estamos roubando dela uma oportunidade valiosa de pensar, decidir e aprender com o erro. E isso é o combustível da autonomia e do pensamento crítico, habilidades fundamentais para o sucesso real. Imagine 2 crianças diante de um quebra-cabeça difícil. Uma delas, acostumada a ouvir ordens, fica parada esperando alguém dizer qual peça encaixar. Já a outra, estimulada a pensar por si, começa a testar hipóteses, tentar caminhos diferentes e até inventar uma estratégia própria. Qual delas vai crescer mais confiante, criativa e preparada para resolver problemas no futuro? A resposta é óbvia, não é? Você já falou para o seu filho parar de gritar, mas gritou enquanto dava bronca? Ou pediu para ele ser honesto, mas trapaceou em alguma situação sem perceber? Pois é, crianças não aprendem só com o que a gente diz, mas com o que a gente faz. Elas são verdadeiras esponjas comportamentais, absorvendo tudo que vem em casa, principalmente dos pais. Pense nisso. Se você quer que seu filho seja disciplinado, ele precisa ver você cumprindo horários, compromissos e rotinas. Se quer que ele seja empático, precisa vê-lo ouvindo, respeitando e se colocando no lugar do outro. E se quer que ele seja ético, precisa vê-lo tomando decisões com integridade, mesmo quando ninguém está olhando. Porque, no fim das contas, o caráter não se ensina com palavras, ele se constrói com exemplos. Quantas vezes você já ouviu um pai dizer: meu filho só tira nota máxima, é o melhor da turma? E é claro que dá orgulho. Mas e se a gente parar para pensar que o verdadeiro motor do sucesso está mais no esforço do que na nota? Valorizar o processo significa elogiar a dedicação, o estudo, a persistência, e não apenas o resultado final.
Porque é isso que constrói uma mentalidade de crescimento, não uma busca desesperada por aprovação. Pense em duas crianças que estudaram muito para uma prova. Uma tirou 9,5 e ouviu, quase perfeito. Faltou só um pontinho. A outra tirou 7,5 e ouviu, nossa, como você se esforçou. Estou tão orgulhoso de você. Qual delas vai continuar estudando com prazer, mesmo quando as coisas ficarem difíceis? Exatamente. Valorizar o processo é investir em motivação verdadeira e resiliência emocional. Você já viu um pai correndo atrás do filho por medo de que ele caia? Ou uma mãe ligando para a escola para reclamar da nota do filho porque ele estudou muito? Parece amor, parece cuidado, mas muitas vezes isso é superproteção disfarçada de carinho. E o pior, essa atitude, por mais bem intencionada que seja, pode prejudicar o desenvolvimento real da criança. A verdade é que a vida não é segura. E quando a gente tira todas as dificuldades do caminho do filho, ele cresce achando que o mundo é assim. Só que, mais cedo ou mais tarde, ele vai cair, e sem ter aprendido a levantar sozinho. E aí, quem sofre é ele, que não sabe lidar com frustração, crítica, responsabilidade, ou até com uma simples reprovação. Já reparou como muitos pais colocam seus filhos em uma verdadeira corrida contra o tempo desde cedo? Precisa falar inglês aos 4, tocar piano aos 5, entrar na faculdade aos 17. E aí, quando a criança não corresponde, vem a cobrança, a frustração e, muitas vezes, a perda do prazer de aprender. Só que cada criança tem o seu ritmo, e isso é mais do que normal, é natural. Essa pressa toda pode até gerar resultados a curto prazo, mas o custo é alto. Ansiedade, medo do fracasso, desgaste emocional precoce. E o pior, quando a criança cresce associando valor próprio a desempenho, ela vira um adulto que vive em busca de aprovação externa. E aí, me responde, você quer isso pro seu filho? Um futuro onde ele só se sente bem se estiver excelente o tempo todo? Você já ouviu aquela frase clássica, por que você não pode ser mais como seu primo que tira notas boas? Ou então, seu amigo já sabe fazer conta de divisão, e você nem multiplicação aprendeu direito. Parece inofensivo, mas a comparação é um veneno silencioso na autoestima da criança. E o pior, ela faz com que a criança cresça acreditando que só é amada ou valorizada se for melhor que os outros. A verdade é que cada criança tem o seu tempo, suas habilidades únicas e seu próprio caminho. Quando a gente insiste em comparar, a gente tira isso dela. Tira a confiança, tira a vontade de tentar e até tira o prazer de descobrir quem ela realmente é. E aí, não é difícil imaginar o resultado. Crianças inseguras, com medo de errar e com vergonha de ser quem são. Você já percebeu que muitos pais tratam sinais de ansiedade, tristeza ou estresse nas crianças como fase passageira ou criança exagerando? Pensando bem, quantos de nós ouvimos coisas como criança não fica deprimida ou isso é frescura quando éramos pequenos? A verdade é que a saúde mental da criança existe, é real e precisa de atenção, e quanto mais cedo a gente reconhecer, melhor. Quando a gente ignora, a gente deixa que o problema cresça junto com ela. E não é só isso. Muitas vezes, a criança tenta pedir ajuda de forma indireta, com insônia, irritabilidade, falta de apetite ou isolamento. Mas se ela não encontra escuta, empatia e acolhimento, começa a guardar tudo lá dentro. E aí, com o tempo, essas emoções não processadas viram bagagem pesada para a vida adulta. Por isso, não ignore os sinais. Ouvir seu filho é protegê-lo de dores maiores no futuro. Quantas vezes você já ouviu um pai dizer, meu filho não me escuta mais, fala pouco, se fecha? E aí, quando a gente para olhar de perto, descobre que a criança ou adolescente simplesmente não se sente ouvida. E quando a gente fala demais e escuta de menos, a criança para de falar. Porque para conversar, precisa haver diálogo, não apenas ordens, críticas ou julgamentos. Imagine você com 10, 12 ou 15 anos. Tem algo que te incomoda, uma dúvida, uma frustração, e você decide abrir o coração. Mas em vez de escuta, você recebe sermão. Em vez de empatia, recebe comparação. O que você faz da próxima vez? Exatamente, guarda para você. E aí, o afastamento cresce, a confiança some e a influência dos pais vai embora com ela. Então, vamos recapitular. Educar filhos para o sucesso não é sobre tirar notas perfeitas, ter um currículo impecável ou dominar 5 idiomas aos 10 anos. É sobre formar pessoas emocionalmente saudáveis, resilientes,
autônomas e com senso crítico. É sobre entender que o caráter se constrói com exemplos, não com ordens, e que o verdadeiro sucesso começa com amor, escuta e orientação inteligente. E aí, você se reconheceu em algum desses pontos positivos ou negativos? Será que você está realmente preparando seu filho para o mundo, ou para uma versão idealizada do que ele deveria ser? Será que está valorizando o processo, ou só o resultado? E mais importante, você está sendo um exemplo que seu filho quer seguir? Se esse vídeo te fez refletir, e eu sei que fez, então chegou a hora de agir. Compartilhe com outro pai ou mãe que você sabe que precisa ouvir isso. Deixe seu comentário contando qual é o maior desafio que você enfrenta na educação do seu filho. E se esse conteúdo te ajudou de verdade, não esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho e virar parte dessa comunidade que quer criar filhos não só bem-sucedidos, mas felizes, equilibrados e preparados para a vida. E aí, vamos juntos nessa jornada de criar o futuro com mais consciência, amor e propósito. Até o próximo vídeo.